Então, vamos lá. Gravando. Nós vamos começar hoje a aula de dinâmica. Então, só para dar uma recordada, essa DP do primeiro ano, ela está revendo todo o conteúdo do ano passado, do ciclo 1, que falou sobre mecânica, tá? Lembra que mecânica é o estudo dos movimentos dos corpos, ok? Então, a mecânica, ela é dividida em 3 partes: cinemática, dinâmica e estática. Estática nem tem no caderno de vocês do primeiro ano. Estática, ela aparece no nosso material só no terceiro ano. Então, a gente fica o primeiro ano inteirinho estudando cinemática e dinâmica. Tudo que foi visto até agora, movimento uniformemente variado, movimento circular, tudo isso era cinemática. A partir de hoje, nós vamos entrar em dinâmica. A dinâmica ela é baseada nas leis de Newton. Então, nós temos a primeira lei de Newton, a segunda e a terceira lei de Newton, ok? Então, ó, a dinâmica, ela está mais preocupada com o que causa um movimento. Se você empurra um objeto, por exemplo, você está aplicando uma força nesse objeto. A causadora do movimento deste objeto foi essa força que você aplicou. Então, para nós, força é um agente físico que provoca uma aceleração em um corpo. Então, ó, dinâmica, na dinâmica nós entendemos como força, como sendo um agente que produz uma aceleração em um corpo. Ou seja, você sabe que a aceleração, ela muda a velocidade do corpo, então ela provoca uma mudança de velocidade no corpo, ok? Qualquer alteração da velocidade, seja na direção, no sentido, no valor, já é considerado uma alteração da velocidade, implica a presença de uma força. Aqui na dinâmica, a gente também trabalha com o conceito de inércia. A inércia é a tendência de um corpo em conservar a sua velocidade vetorial. O que é isso? Se um corpo está parado em repouso, a gente diz que a tendência por inércia é este corpo permanecer em repouso. Se o corpo está caminhando em movimento retilíneo e uniforme, a tendência é este corpo continuar em movimento retilíneo e uniforme. Só vai mudar o seu estado se vier alguma força externa e ser aplicada nesse corpo. Então, aqui nós temos um exemplo, ó. Quando um cavalo em pleno galope para bruscamente, o cavaleiro é projetado para fora da sela por inércia do movimento. Por quê? A tendência do cavaleiro era continuar com aquela velocidade. Se o cavalo de repente para, o cavaleiro vai para frente, porque por inércia a tendência dele era continuar naquele movimento, tá? Nós temos aqui um segundo exemplo. Quando um ônibus está em repouso e arranca bruscamente, os passageiros que estavam em pé, sem se segurar, são projetados para trás, por inércia do repouso. Por quê? Está todo mundo parado em repouso. Se o ônibus dá aquela arrancada, o seu corpo quer continuar por inércia em repouso. Então, o seu corpo vai para trás, tá? E, ao mesmo tempo, quando um ônibus der uma freada, né, você vai com o seu corpo para frente. Isso daí se chama inércia, tá? A primeira lei de Newton, ela fala sobre um corpo livre de ação de forças. O que é um corpo livre de ação de forças? Às vezes o aluno pensa, é um corpo que não tem força nenhuma atuando sobre ele. Na verdade, o raciocínio não estaria errado, mas não existe na natureza nenhum corpo que não esteja sujeito a forças. Então, eu dizer que um corpo livre de ação de forças é um corpo que não tem força nenhuma atuando nele, para nós, em física, isso não está correto. Para nós, em física, um corpo livre de ação de forças
é um corpo que tem sim forças atuando nele, só que a resultante das forças é nula. O que é isso? A resultante das forças é nula. O que empurra o corpo para a direita se anula com o que empurra o corpo para a esquerda, ou que o empurra para cima se anula com a força que empurra para baixo. A resultante das forças no corpo dá zero, tá? Então, um corpo livre de ação de forças é um corpo que tem sim forças atuando nele, mas a resultante é zero. Aqui nós temos um exemplo que já entra na primeira lei de Newton, que é chamada de princípio da inércia. Uma partícula livre de ação de forças, ou ela está em repouso, ou ela permanece em movimento retilíneo uniforme. O que significa isso? Só tem dois casos em que um corpo está livre de ação de forças. Ou ele está em repouso, ou ele está caminhando com velocidade constante em movimento retilíneo e uniforme, ok? São só esses dois casos. Então, veja aqui o avião, ó. O avião está voando, tem a força que o motor o impulsiona para frente, mas tem a força de resistência do ar que o empurra para trás. Tem o seu peso vertical e para baixo, e tem a força de sustentação do ar que o empurra para cima. Essa força aqui, ó, força motora, ela se anula com essa força de resistência do ar. Essa puxa para a esquerda, essa puxa para a direita, uma anula a outra. Essa puxa para baixo, essa puxa para cima, uma anula a outra. O que acontece? O avião consegue continuar caminhando, ó, em movimento retilíneo e uniforme, certo? Por quê? Porque a somatória das forças que atuam nesse avião se anulam. De novo, o que puxa para a esquerda se anula com o que puxa para a direita. O que puxa para baixo se anula com o que puxa para cima. Eu diria que ele está livre de ação de forças, ou seja, as forças que atuam nele se anulam. Então, isso aí era um teste de vestibular, alternativa correta ou alternativa C. Caso um avião voe com velocidade constante, ó, velocidade constante é movimento retilíneo e uniforme. É correto afirmar que a soma das forças horizontais e verticais é nula, tá? Então, a resultante na vertical e a resultante na horizontal são nulas, ele continua voando com movimento retilíneo e uniforme. Esse é o primeiro princípio, a primeira lei de Newton, que também é chamado princípio da inércia, ok? Eu vou mandar esses slides na sala virtual de vocês, tá? A gravação da aula também, ok? Tá tudo estará tudo na sala virtual daqui a pouquinho. Nós vamos passar agora para a segunda lei de Newton, que também é chamada de princípio fundamental da dinâmica, abreviada por PFD. Veja bem, a segunda lei de Newton, ela refere-se ao comportamento de um corpo quando ele recebe a ação de uma força. Então, vai ter uma relação entre força e o efeito. Então, você aplica uma força e esse corpo vai ser acelerado. Se você aplica uma força, se ele estava parado em repouso, ele não fica mais parado em repouso. Se ele estava em movimento retilíneo uniforme, ele não fica mais em movimento retilíneo uniforme. Aplicou uma força, olha aqui, está bem grandão, vai haver uma alteração na sua velocidade. Ou seja, aplicou uma força, isso significa que ele adquire uma aceleração. Aqui tem um exemplo, ó. Como é que esse foguete consegue subir? Ele recebe a ação de uma força aplicada pelos jatos. Os jatos empurram o chão para baixo, o chão o empurra para cima, tá? Então, ele
recebe uma força, então se ele recebe uma força, ele vai adquirir uma aceleração, ele consegue subir, tá? A mesma coisa um automóvel. Por que que um automóvel anda? Então, veja bem, ó, você está dirigindo um carro, se você quiser alterar a velocidade dele, o que que você faz? Você pisa no acelerador, o chão exerce uma força no pneu, impulsiona o seu carro para frente, faz com que ele ande. Então, o chão aplica uma força no seu carro, a força faz o quê? Altera a velocidade. Alteração de velocidade implica uma aceleração. Portanto, a segunda lei de Newton diz exatamente isso, ó. Quando uma partícula recebe a ação de uma força, ela adquire na mesma direção e sentido da força uma aceleração que é proporcional a essa força. Ou seja, essa é a famosa segunda lei de Newton. A força aplicada em um corpo é o produto da massa desse corpo pela aceleração que ele adquire, tá? O que eu acabei de ler aqui, ó, essa força tem sempre a mesma direção e o sentido da aceleração. Eu vou fazer um exercício já já, vou te mostrar isso, tá? Unidades do Sistema Internacional. Massa é dada em quilograma. Então, essa massa aqui, ó, tem que ser em quilograma. Se for dado em grama, em tonelada, você tem que passar para quilograma. A aceleração no Sistema Internacional de Unidades é o metro por segundo ao quadrado. Então, a força seria massa vezes aceleração, ó, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Só que esta unidade foi batizada como sendo 1 newton. Portanto, força, a unidade dela no Sistema Internacional é o newton, tá? Força é dada em newton. Beleza? Então, tá aí, ó, bem grande a fórmula para visualizar e nunca mais esquecer. Segunda lei de Newton, força é o produto da massa pela aceleração. Força dada em Newton, massa dada em quilograma e aceleração metro por segundo ao quadrado. Então, nós vamos muito tempo ficar trabalhando só com essa formulinha da força, tá bom? Ó, um exemplo, inventei da minha cabeça, tá? O carro pifou e o rapaz desceu do carro e está empurrando o carro. Ele está empurrando o carro com uma força resultante de 200 newtons. A massa desse carro tem 1 tonelada. Qual é a aceleração que esse carro adquire? Ó, observação importante. 1 tonelada são 1000 quilogramas, tá? Então, eu tenho que usar massa em quilogramas. Então, o que que eu faço? Segunda lei de Newton. Força resultante, produto da massa pela aceleração. A força resultante que esse senhor está aplicando no carro, ó, 200 newtons. A massa do carro, 1 tonelada, 1000 quilogramas, vezes A. 200 dividido por 1000, 0,2 metros por segundo ao quadrado é a aceleração que esse carro adquire. Você está vendo que a força que ele aplica é horizontal e para a esquerda. O que eu falei lá anteriormente? Que a aceleração tem a mesma direção e o mesmo sentido da força resultante. Então, se a força é horizontal e para a esquerda, a aceleração também é horizontal e para a esquerda. Ok? Deu para entender bem esse exemplo com números? Sim. Beleza. Aqui eu vou pegar um exemplo em que eu aplico 2 forças num bloco, ó. Esse bloquinho aqui está parado, em repouso, sossegado. Massa dele 10 quilogramas. Alguém vem com uma corda, amarra aqui, ó, e puxa esse bloco para a direita com uma força 4 newtons. Ao mesmo tempo, nesse mesmo ponto, alguém amarra uma corda e o puxa para cima
com força 3 newtons. Pergunta: qual a aceleração que este bloco adquire? Ah, mas espera aí. A fórmula, segundo a lei de Newton, é a força resultante que atua no bloco, que é o produto da massa pela aceleração, né? Eu tenho duas forças, na fórmula eu só posso pôr uma força. Então, eu coloco a força resultante. Então, vamos lembrar de uma coisa importante. Essas duas forças formam 90 graus. Toda vez que elas formam 90 graus, ó, eu vou fazer a resultante. Paralela a esse vetor vermelho, ó, tá aqui. Paralela ao vetor azul, tá aqui. Essa é a força resultante, que atua no bloco. Toda vez que as forças formam 90 graus, eu aplico o teorema de Pitágoras. Ou seja, a força resultante ao quadrado é a força F1 ao quadrado mais a F2 ao quadrado. A F1, ó, é 3. Ao quadrado, 9. A F2 é 4, ao quadrado, 16. 9 mais 16, 25. Raiz quadrada de 25, 5 newtons é o valor da força resultante. Agora eu aplico a segunda lei de Newton. Força resultante, M vezes A. A força resultante, ó, deu 5. A massa da caixa, 10. E a aceleração eu não sei. 5 dividido por 10, aceleração, meio metro por segundo ao quadrado. Ok? Então, essa caixa anda com aceleração 0,5 metros por segundo ao quadrado. Posso passar o slide para frente? Quer que espera? Pode passar. Tá. Aqui tem um exercício, ó, de um caminhão. A figura a seguir mostra um caminhão que está movendo-se em uma linha plana e horizontal, uniformemente acelerado em linha reta para a direita. Então, aqui é o vetor aceleração horizontal e para a direita, está na figura, ok? Fixo a carroceria a um plano inclinado, no qual está apoiado um pequeno bloco em repouso em relação ao caminhão. Dos segmentos orientados, qual que representa a força resultante no bloco? O que eu falei anteriormente? Que sempre a força resultante e a aceleração têm a mesma direção e o mesmo sentido. Se você olhar todos esses vetores, 1, 2, 3, 4 e 5, qual é o único que é horizontal e para a direita? É o vetor 4, ó, horizontal e para a direita. Então, tem várias forças atuando aqui nesse bloco. Só que a resultante, ó, com certeza é representada pelo vetor 4. Por quê? Porque também é horizontal para a direita. O vetor 4 está na alternativa D de dado. Então, eu expliquei aqui, ó. De acordo com a segunda lei de Newton, a força resultante deve ter a mesma direção e o mesmo sentido da aceleração A. Portanto, alternativa D. Ok? Depois você pega o enunciado dos exercícios nos slides, tá bom? Número 2. Tá, Pro. Em uma colisão frontal entre dois automóveis, a força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax e abdômen do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos. Então, se você receber uma força do cinto de segurança no peito muito intensa, pode dar problemas para as pessoas, né? Pensando na segurança do seu produto, um fabricante de automóveis realizou o teste em 5 modelos diferentes de cinto. Os testes simularam uma colisão de 0,30 segundo de duração e os bonecos que representavam os ocupantes foram equipados com acelerômetros. Esse equipamento registra um módulo da desaceleração do boneco em função do tempo. Os parâmetros como massa dos bonecos, dimensões dos cintos, velocidade antes e depois do impacto foram os mesmos para todos os testes. O resultado final obtido está no gráfico a seguir. Então, ó, ele deu um gráfico da aceleração em função do tempo. Esse gráfico laranja aqui, ó, que eu estou mostrando, de linha pontilhada, corresponde ao cinto 1.
tá? Este gráfico aqui, verdinho, pontilhado, ó, que é esse aqui, corresponde ao cinto 2. Esse gráfico linha cheia laranja, que é esse aqui, ó, corresponde ao cinto 3. Esse aqui, a linha azul cheia, que é esse aqui, ó, é o cinto de segurança número 4. E a linha pontilhada em roxo, roxo não, lilás, né? Isso aqui, cor-de-rosa, sei lá, é o cinto número 5. Qual o modelo de cinto que oferece menos risco de lesão interna ao motorista? Ó, se ele dá uma freada brusca, essa aceleração ou desaceleração dele é muito grande. Você está vendo pela segunda lei de Newton que força é diretamente proporcional à aceleração. Quanto maior a aceleração ou desaceleração, maior a força. Então, eu preciso de um cinto que tenha uma aceleração pequena para ter uma força que o cinto de segurança ofereça na pessoa pequena também. Se você olhar aqui, ó, esse é o gráfico da aceleração. Ó, esse aqui ó, tem uma aceleração alta. Olha o pico aqui, ó. Chega entre 160 e 200, você chega a 180. Ó, esse tá alto, esse já tá mais baixo, mas o cinto que tem uma menor aceleração, ó, é esse pontilhado verde, que é o cinto número 2. Então, o cinto número 2, que está na alternativa B de bola, é a resposta. Então, eu escrevi aqui, ó, explicando tudo isso que eu falei. O risco de lesão está ligado à força de frenagem, porque e, portanto, a intensidade da aceleração. O cinto 2 corresponde ao de menor aceleração, portanto, de menor risco de lesão. Ok? Tudo bem até aqui? Tudo sim, Pro. Tá bom. Então, acho que tem mais o 3 e o... Deixa eu ver se tem... Acho que tem o 3 e o 4. Eu vou deixar o 3 e o 4 para a gente fazer na próxima aula, tá? Eu vou mandar o slide, vou ver se eu consigo mandar o slide para vocês por e-mail, para vocês tentarem fazer em casa, e aí na semana que vem a gente corrige, tá bom? Tudo bem então, Tuane? Tudo sim, Pro. Então, até semana que vem. Tchau, tchau. Até. Tchau.